Olá a todos, espero que estejam bem. Vou tratar nesse bloco agora gravado dos crimes contra a honra, não é? Vocês bem sabem, se resumem a três espécies que são injúria, calúnia e difamação. Vou apresentar as transparências para que possam também utilizar no acompanhamento este material. Um momento. Muito bem. Aqui nós temos, então, que tratar dos crimes contra a honra, não é? Nesse bloco que nós temos, e aí a gente tem que dizer dos crimes contra a honra alguns aspectos importantes. Antes de tudo, nós temos que lembrar que se trata a honra de um bem jurídico importante, socialmente relevante, e dentro da consideração de Palácio, tem assento na Constituição, no mesmo sentido é a lição de Luiz Regis Prado, bens jurídicos socialmente relevantes estão efetivamente protegidos para a tutela penal por meio da Constituição. E a gente vai encontrar exatamente no artigo 5º da Constituição Federal a previsão da proteção entre os direitos fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, a honra, que é um atributo da personalidade humana. E aí, então, nós temos várias espécies de proteção penal, não é? Dessa honra, que vai depender, e a gente vai analisar os aspectos importantes nesse sentido, nessa parte do Código Penal, em relação à injúria, calúnia e à difamação. É importante dizer que a honra na doutrina também ela é classificada como honra objetiva e honra subjetiva. Isso é importante, porque quando a gente fala de honra subjetiva, fica fácil de compreender que é quando nós estamos falando de elementos internos, de elementos subjetivos do titular desse direito. Então, quando nós estamos diante de uma ofensa à honra subjetiva, ofende-se o decoro que a própria pessoa, que o próprio titular desse direito deveria usufruir e não deveria ter o ataque que sofreu. Portanto, a honra subjetiva está vinculada ao decoro, portanto, o sentimento de valor que a pessoa tem dela mesma, portanto, então, a honra se classifica como honra subjetiva. Em relação ao seu oposto, que é a honra objetiva, os atributos dessa honra são externos, são, portanto, ligados ao valor que terceiros, que a sociedade, que a comunidade atribuem ao titular do direito à honra. Portanto, nesse momento, quando falamos de honra objetiva, estamos falando da reputação social da pessoa. Portanto, é uma dimensão externa ao titular do direito que envolve na violação quando há um ataque à honra objetiva. Isso nos facilita essa compreensão da distinção entre honra subjetiva e honra objetiva, porque nós, com esse conceito, não mais vamos confundir os três crimes, ou as três espécies dos crimes contra a honra, porque cada um deles tem uma característica específica e não são a mesma coisa. Incidida a violação numa dessas categorias, tipificada por uma dessas espécies de crimes contra a honra, não é possível o mesmo fato incidir na outra norma. Isso todos nós já sabemos, mas é preciso compreender essa distinção entre a honra subjetiva e a honra objetiva e as suas consequências. Quando falamos, então, de honra subjetiva, de ofensa do decoro, dos valores e dos sentimentos internos de honra que a própria vítima tem, nós estamos falando, então, do crime de injúria cometida contra essa pessoa. Ela foi injuriada, foi diminuído o valor que ela tem de si mesma. Portanto, essa é uma honra subjetiva. Quando falamos de ofensas
que vai diminuir o valor social que se atribui a essa pessoa, a honra objetiva está sendo ofendida, nós estamos falando, então, de diminuição dessa reputação, desse valor que externamente ela usufrui perante a comunidade, perante as outras pessoas. Portanto, aí nós temos a possibilidade de 2 crimes, de difamação e de calúnia. Na honra subjetiva, que vai caracterizar a injúria, basicamente nós temos qualificações negativas da pessoa. Ataca-se a pessoa no seu próprio valor, no valor que tem de si mesma. Então, dizendo que essa pessoa, por exemplo, é insignificante, essa pessoa ela é feia, é horrível, ela é desonesta. Percebam que são sempre formas de atributos que traz uma adjetivação negativa, uma diminuição do valor que a pessoa tem dela mesma. Portanto, há uma clara incidência da norma específica da injúria toda vez que estamos diante da ofensa da honra subjetiva. É claro que a pessoa que fica ofendida quando diminui a sua reputação, nós poderíamos confundir com essa honra subjetiva, porém não. Quando olhamos os valores externos à pessoa, quando olhamos para a reputação que ela usufrui na sociedade, estamos diante da honra objetiva. E a ofensa à honra objetiva se dará por meio da atribuição de fatos negativos, não mais valores e adjetivos negativos que se estão atribuindo. Nesse sentido, na honra objetiva, nós necessitamos da atribuição de fatos negativos que diminuem a reputação da pessoa. E aí, então, fica fácil distinguir calúnia e difamação da injúria, porque na injúria é a atribuição desses qualificativos negativos, honra subjetiva. Na honra objetiva, nós teremos que ter fatos apontados para a vítima, e mais fatos esses que, na verdade, diminuem a sua reputação. E a distinção que nós devemos fazer entre a difamação e a calúnia reside exatamente na tipificação do comportamento atribuído como sendo crime ou não. Em outras palavras, quando o fato desabonador não é fato típico, nós estamos diante da difamação. Quando o fato desabonador, ele é um fato tipificado por uma norma penal, portanto, estamos atribuindo uma conduta que caracteriza crime à vítima, portanto, estará caracterizada a calúnia. Portanto, repetindo, quando nós temos atribuição de fatos negativos a uma pessoa, nós estamos diante de uma hipótese de injúria, ofensa à honra subjetiva. Quando é atribuição de fatos certos e determinados, verdadeiros ou não, não importa, que não estão tipificados, nós estamos diante da ofensa à honra objetiva que caracteriza o crime de difamação. Quando há atribuição de fatos negativos que estão também tipificados como crime, é a hipótese da calúnia. É muito importante essas distinções, primeiro, para que não haja uma confusão entre injúria, calúnia e difamação, e a gente também estará diante de diversas normas. Além do próprio Código Penal, nós temos a tipificação desses crimes contra a honra em outras normas que vão, então, incidir por força do princípio da especialidade. Está prevista os crimes contra a honra, a injúria, a difamação e a calúnia no Código Penal Militar, também no Código Eleitoral, há uma referência no Código Brasileiro de Telecomunicações e também na Lei de Abuso de Autoridade. Lá há também estas previsões. Com relação especificamente aos elementos da injúria, é importante aqui a gente lembrar e enaltecer alguns aspectos. Primeiro, a injúria pode ser classificada como injúria simples
ou injúria qualificada. A injúria qualificada, ela vai se caracterizar quando a ofensa pessoal, ela traz elementos raciais, elementos quanto à cor da pessoa, quanto à etnia, quanto à religião, quanto à origem, quanto à condição de ser idoso ou de ser deficiente. Esta é a injúria qualificada, e a injúria qualificada, quando envolve esses elementos, por exemplo, racial, não se confunde com o crime de racismo. O crime de racismo, definido na legislação brasileira, é aquele em que, em razão da raça, da etnia, de todos esses elementos, o sujeito ativo exclui a vítima de usufruir de um direito, ou de realizar, ou de participar de alguma atividade, em razão desta discriminação. Então, o que tem no crime de racismo, e é importante enaltecer nesse momento, ainda que de forma superficial, é a discriminação contra a vítima em razão do elemento racial e étnico, enfim, todos esses elementos previstos no racismo. Contudo, quando nós falamos de ofensa a uma pessoa, ofensa limitada à honra dessa pessoa, diminuindo-a com atributos negativos ligados ao fator racial ou étnico, nós temos uma ofensa à honra, portanto, nós temos uma injúria qualificada pelo elemento racial, que é o que se poderia resumir, que a doutrina resume, em injúria racial. Portanto, é óbvio que quando falamos de uma injúria racial, nós estamos dentro de uma manifestação racista, sem dúvida nenhuma. Contudo, do ponto de vista técnico, jurídico, penal, há uma diferença na punição e uma previsão específica para a injúria racial, que está aqui no Código Penal, como injúria qualificada, e temos a legislação extravagante fazendo a previsão do crime de racismo. E aí o elemento que se agrega para essa distinção é a discriminação da pessoa, impedi-la de realizar uma palestra porque é de uma determinada raça, ou excluí-la de um emprego ou de uma oportunidade de participar de algum evento ou de estar em um determinado local, portanto, discriminação em razão da sua raça ou etnia. Essa é uma distinção importante, porque quando nós percebemos ofensas, seja por via oral, seja por via escrita, seja isto sendo manifestado em um veículo de comunicação, ou mesmo pelas redes sociais, isto seria injúria racial e não uma discriminação racial. Discriminação racial é o crime de racismo. Temos também dentro da espécie de ofensa à honra, que é a injúria real. A injúria real é aquela em que nós encontramos violência. Há uma manifestação contra a pessoa, ofendendo a honra da pessoa, mas há a prática ou de lesões corporais neste conjunto, ou então a prática de vias de fato. Vocês se lembram que vias de fato é aquela agressão sem resultar em lesões corporais. Os exemplos mais conhecidos e simples para compreender a injúria real é aquela em que uma pessoa quer ofender uma outra, com conotação machista, por exemplo, e já houve caso em relação a uma mulher que tem uma vida bastante ativa na política partidária, em que pessoas querendo ofendê-la jogaram contra ela uma galinha. Então, ou seja, está querendo diminuir o conceito dela enquanto mulher e enquanto política, não é? Naquela ocasião. Ou em outras circunstâncias também, em que publicamente, inclusive com a presença da imprensa, um deputado federal foi atingido por ovo, foi jogado contra ele ovos, não é? Contra ele, atingindo e proferindo
palavrões contra ele, diminuindo o conceito dele, não é? E assim por diante. Em outras culturas, por exemplo, arremessar um sapato contra uma pessoa é uma ofensa muito grave e que, no caso brasileiro, caracterizaria, então, atingindo a pessoa esse sapato, mesmo que não a machuque, a chamada injúria real. Isso é importante que a gente compreenda o que seria chamado de injúria real. Quando há lesão corporal, hoje nós temos uma situação de crime complexo, isto é, uma injúria, que já é um crime, um comportamento injurioso, mais uma lesão corporal. Quando estamos diante da hipótese de lesão leve ou de vias de fato, é caracterizado, principalmente nas vias de fato, é caracterizado como um crime complexo. E o crime complexo está definido no artigo 101 do Código Penal como sendo aquele que os seus elementos isoladamente caracterizam crimes. E aí diz o artigo 101 que a ação penal seguirá a ação pública do crime envolvido nesse contexto, que é de ação pública. Tanto as vias de fato quanto as lesões corporais são crimes de ação pública. Talvez o debate que possa surgir é em relação à lesão leve, porque em determinadas circunstâncias, à exceção da violência doméstica, a exceção da violência doméstica, em que o Supremo Tribunal Federal já assentou que é de ação pública incondicionada, no que se refere às lesões fora da violência doméstica, a lesão leve seria condicionada à representação. E, portanto, nós teríamos uma injúria real punida com ação pública condicionada à representação pelas lesões corporais, que é ação pública, já sabemos, e é esse o debate que se tem na doutrina. No que se refere às vias de fato, como não há previsão de representação para condicionar a ação pública, ela é a ação pública incondicionada. Então, vias de fato mais violência contra a honra, ou seja, injúria real, nós teremos um crime complexo, e, portanto, será ação pública incondicionada nesta última hipótese. Existem causas de aumento da pena, prevista no caso da injúria, e ela se dá em relação ao presidente da República, chefe de governo estrangeiro, funcionário público. A ofensa qualificando negativamente o funcionário público é uma hipótese de injúria. Sendo contra o funcionário público, há causa de aumento de pena em relação a esse fato. Governo estrangeiro ou funcionário público, não é que nós dissemos, ou então por meio que facilite a divulgação, como, por exemplo, pela internet, pelas redes sociais, ou usando de um microfone durante uma palestra, enfim, no rádio, numa entrevista, televisão, enfim, são meios que propagam rapidamente e é como penas jogada ao vento, vão espalhar e não se consegue mais recolher. É essa preocupação do legislador, e aí então uma injúria com essa circunstância, usando por meios que facilitam, não é? Que propiciam a divulgação de forma ampla, vai ser hipótese de aumento de pena. Também ocorre o mesmo em relação à vítima quando se trata de idoso deficiente, aí há um aumento de pena. Porque aqui está dito aqui em relação, no final, em relação ao idoso ou deficiente, não se aplica a injúria, propriamente essa causa de aumento, quando é em relação à injúria especificamente, porque essa causa de aumento de pena vai se aplicar também à calúnia e à difamação. Mas em relação à injúria, não se aplica a causa de aumento quanto a ser idoso ou deficiente, deixando bastante claro, porque ser idoso ou ser deficiente, a vítima é hipótese de injúria qualificada. Então, se aplicasse a causa de aumento, haveria um bis in idem e não é possível. Existe aqui no nosso Código Penal em relação à injúria a previsão também da injúria torpe, que é aquela mediante pagamento, que é aquela mediante recompensa. Essa hipótese implica no dobro da aplicação da pena. Quanto à exceção da verdade, é importante dizer, ela é possível apenas em relação
a difamação contra funcionário público, porque ao Estado interessa saber quando há um fato certo e determinado, desabonador e que não caracteriza crime, praticado, atribuído a um funcionário público, se praticado pelo funcionário público, isso pode caracterizar falta grave. Portanto, interessa ao Estado permitir que aquele que atribuiu ao funcionário público um fato certo desabonador faça a prova, faça o que se chama em direito penal aqui, no processo penal, de exceção da verdade. Vai trazer provas de que o que está dizendo é verdadeiro e, portanto, ele simplesmente não cometeu a difamação ou a diminuição da reputação daquele funcionário público de forma gratuita, porque ele sabe da verdade e tem como provar. Então, não cabe a exceção da verdade em relação à injúria, mas cabe em relação à difamação, quando é funcionário público. Se não for funcionário público, não cabe também exceção da verdade em relação à difamação. Quanto à calúnia, é possível, não é? É possível que o sujeito que afirma que alguém cometeu um fato típico e do ponto de vista criminal caracteriza crime, portanto seria calúnia se fosse mentira. Mas se for, na verdade, essa hipótese da calúnia, há que se fazer a seguinte observação. Se esta calúnia envolveu um fato que é de ação penal privada, atribuiu a alguém, disse que alguém cometeu um homicídio. Aí nós vamos no homicídio e verificamos que o homicídio é crime de ação pública. Portanto, caberá, interessa ao Estado conhecer essas provas que alguém vai produzir na exceção da verdade, exatamente também para punir pelo homicídio, diante de provas que possam existir. No caso da ação do crime, se cabe ação pública, só não será possível fazer a exceção da verdade se aquele contra quem se atribui o fato crime já estiver com a absolvição transitada em julgado. Se ele respondeu pelo homicídio, foi absolvido, transitou em julgado, o Estado reconheceu que ele é inocente, portanto foi absolvido. Não pode alguém afirmar que ele seja um homicida que cometeu um determinado crime, porque não vai caber a exceção da verdade. Não poderá fazer a prova, porque assim como não há a revisão criminal a favor da sociedade, não é possível também manter a possibilidade de se fazer prova, como exceção da verdade, de que de fato ele cometeu esse crime. Portanto, quando há absolvição no crime de ação pública transitada em julgado, não cabe a exceção da verdade. Fora dessa hipótese, em relação a crimes de ação pública, cabe a exceção da verdade em todas as hipóteses remanescentes. Com relação, não é, à hipótese de se atribuir à vítima da calúnia um fato que é punido ou que é processado por meio de ação penal privada, aí a situação inverte. Só caberá a exceção da verdade se houver condenação com trânsito em julgado. Se houver a condenação por um crime de ação penal privada com trânsito em julgado, basta para a exceção da verdade juntar essa certidão. Não tem que fazer prova, não há necessidade de fazer prova testemunhal, ouvir pessoas. O que vai ser possível no crime de ação penal privada é na hipótese de condenação. Então, se tem condenação transitada em julgado, basta juntar, então, a certidão a respeito. O nosso Código Penal é de 1940, há uma previsão de impossibilidade da exceção da verdade quando a vítima do crime contra a honra foi praticada contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Aqui há uma espécie de imunidade odiosa que ofende a igualdade, que ofende a isonomia. Todas as pessoas que são funcionários públicos, se cometeram um crime
o Estado quer processar e quer responsabilizá-los, além, no caso da difamação, de responsabilizá-los de forma administrativa pela falta grave que também pode caracterizar. Se assim é, o presidente da República, que é o agente público, que está no ápice da pirâmide do funcionalismo, isto é, aquele que teria que dar maior exemplo, não poderia ficar imune à responsabilização penal por meio ou em decorrência de um fato que lhe foi atribuído e que caracteriza crime e que caberia, então, à exceção da verdade, deveria caber à exceção da verdade. Há vários projetos de lei tentando alterar essa situação, porque isto não se justifica dentro de uma democracia. Talvez no Estado Novo, num governo ditatorial, poderíamos compreender, em 1940, essa imunidade que se estabeleceu, porém aqui se diz, em tempos de democracia, que não caberia a exceção da verdade, ou seja, comprovar que aquela afirmação que foi feita contra o presidente da República, que ele se viu como vítima de uma calúnia e quer processar a pessoa, não dá o direito a essa pessoa de realizar a exceção da verdade, comprovar que é verdade que o presidente cometeu um crime. E isso é muito grave. Nós temos ainda que falar de hipótese de exclusão da ilicitude, que é prevista em relação à injúria e à difamação, que é muito frequente, por exemplo, algumas ofensas que não caracterizam crime, portanto, a injúria ou difamação, dentro do debate processual. Então, há sempre uma conflituosidade entre as partes no processo, e isso pode, por vezes, levá-los a fazer afirmações depreciativas, seja da honra subjetiva, seja da honra objetiva, mas sem caracterizar crime. Se assim ocorrer, a exclusão da ilicitude dentro do processo, na discussão da causa, ou se for uma crítica científica, ou se for uma crítica literária, por exemplo, em que é possível, então, se tecer considerações críticas sem partir para o plano pessoal, mas na consideração de uma obra científica. Imagine uma banca de mestrado, de doutorado, alguém apresenta um trabalho deficiente e a banca aponta isso, reprova, não é? Esse candidato tecendo sérias críticas ao trabalho e às deficiências, e, portanto, ele não obtém o título, seja o título de mestre, seja o título de doutor, e isso é feito publicamente. E isso é feito publicamente porque a banca tem que ser pública. Ou mesmo, posteriormente, é feita a análise de um trabalho e se escreve um artigo fazendo uma resenha, e uma resenha com críticas que vá diminuir o valor ou a reputação daquele trabalho e, consequentemente, pela via indireta, ao seu autor. Isto poderia ofender a sua honra objetiva ou mesmo a reputação que ele tinha, então, sua honra objetiva, no que se refere, então, à difamação, porém, limitada ao plano da crítica científica, da crítica literária, não caberia responsabilização, porque, embora típica a conduta do ponto de vista ou da injúria ou da difamação, ela é permitida pela legislação, porque senão não haveria avanços, por exemplo, na área da ciência, de forma alguma, porque ninguém poderia criticar um trabalho anterior e comprovar as suas deficiências. Ainda a legislação prevê a prestação de informações por autoridades públicas em concursos públicos, e nessas informações podem ser atribuídos fatos desabonadores, portanto, típico, porém, há um dever de prestar tais informações, principalmente quando requisitadas, e, nesse sentido, também essas informações estão autorizadas pelo Código Penal, até porque aqui caracterizaria aquela tipicidade conglobante de que fala o Pierangeli. Nesse sentido, se tem o dever de agir prestando informações com base numa norma, não poderia outra norma fazer, senão o que o Código Penal está fazendo, em excluir a ilicitude.
A retratação, no caso de calúnia e difamação, lembre-se, fatos certos e determinados, apontados e atribuídos, porém desabanadores, no caso da difamação, e caracterizando o crime, no caso da calúnia, ela pode ter consequências importantes em matéria de responsabilização penal. E o que tem de mais importante é que, quando a retratação ocorrer antes da sentença, portanto, permitirá que o juiz, na sentença, aprecie a retratação e dê outras consequências que não seja uma condenação injusta, por exemplo, absolvendo, já que é retratação, será causa de extinção da punibilidade por política criminal, causa de extinção da punibilidade para quem vinha sendo processado pelos crimes de calúnia ou difamação. Porém, essa retratação implicará lá no direito civil em manter a indenização. É interessante falar do artigo 143, no parágrafo único aí, que diz que nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação terá que se dar, poderá, se ele quiser, não é? Pelos mesmos meios. Se foi pela televisão, então essa retratação não basta vir numa petição escrita, deve ser também por meio da televisão, do jornal impresso, do jornal na internet, enfim, pelos mesmos meios utilizados pelo ofensor. Isso é importante, foi incluído em 2015 no Código Penal. A interpelação judicial é um instrumento jurídico pouco utilizado, mas às vezes eficiente para motivar o ofensor a se retratar. Cabe a interpelação judicial, não é? Em todas as hipóteses, entretanto, essa interpelação levará apenas a possibilidade de retratação ou de resposta por parte do ofensor, mantendo a sua posição ou não, porém, se ele não responder à interpelação, não se pode esperar qualquer consequência jurídica. Essa documentação é entregue para aquele que fez a interpelação, que poderá juntar com a sua queixa-crime e outras provas para a responsabilização penal. No projeto de reforma do Código Penal, há várias alterações. Cai aquela vedação de impedir a exceção da verdade contra o presidente da República. Como a difamação envolve fato certo, na difamação se inclui, e hoje a doutrina e a jurisprudência têm admitido, têm reconhecido a sua possibilidade, porém, no projeto de reforma fica explícita a possibilidade de ser vítima de difamação a pessoa jurídica, e aí, consequentemente, inclui a exceção da verdade em relação à pessoa jurídica. Quanto à injúria qualificada, inclui, e nós vimos no Código Penal, não fala desses outros elementos, que é a questão de sexo, condição física e condição social. Passará a ser também injúria qualificada e hoje não o é. Quanto à ofensa à pessoa morta, que com a morte extingue a personalidade jurídica, muito se discutiu na doutrina se seria a hipótese ou não de caracterizar como crime contra a honra, mesmo de uma pessoa que está extinta a sua personalidade jurídica. Porém, a defesa e as relações sociais incentivam que assim se proceda para que, efetivamente, os amigos, os entes queridos, os herdeiros, as pessoas próximas, tenham reparada a honra em relação a esse ente falecido por aquele ofensor, principalmente na medida em que o próprio ofendido, a memória que foi ofendida, interessa principalmente aos herdeiros, e o resgate dessa honra pode se dar por meio da responsabilização criminal daquele que cometeu essa ofensa contra a pessoa morta. Isso é admitido hoje pela doutrina, porém, não há previsão expressa que passará a ter no projeto de reforma, que seria aí o artigo 142. Com relação à injúria real, que nós já falamos, ela ficará limitada apenas à lesão grave ou à morte,
e a ação será pública incondicionada por previsão expressa no projeto, excluindo a lesão leve. E aí aquilo de crime complexo que eu estava explicando, quando hipótese de lesão leve, porque nós temos a necessidade de representação em relação à lesão culposa e à lesão leve, isso acaba porque a injúria real passa a ser pública e incondicionada, até porque ela vai ter aí a hipótese de caracterização com a lesão grave ou a morte apenas. Dentro dessas questões que nós tínhamos para apresentar em relação a estes crimes, me parece que estes eram os elementos, e eu vou depois prestar esclarecimentos dentro daqueles encontros que também serão gravados na próxima semana. Desejo a todos muita saúde, muita paz, uma boa semana, e que a gente retome, na medida do possível e com as limitações do momento, as nossas atividades. Muito obrigado a todos e a todas.